Então você está sofrendo por alguém, mas não sabe o motivo. Você está sofrendo, só que você desconhece de fato o porquê esse sofrimento. Isso acontece porque existe outro fator, pessoal, que é o ego ferido. Então a pessoa fica na dúvida. Eu estou sofrendo por essa pessoa, mas não sei o porquê, porque eu acho que eu não estou sentindo amor. E é ali que entra o ego ferido. E é difícil diferenciar aqui, porque o ego ferido e o amor, eles estão entrelaçados, assim formando uma dança de emoções difícil de distinguir. Isso acontece, pessoal, porque tanto o amor quanto o ego ferido, eles precisam de uma coisa, reconhecimento. Aí a pessoa fica na dúvida, eu estou sofrendo, mas eu acho que não é amor, porque eu não me sinto atraída por aquela pessoa, ou não estou totalmente apaixonada por aquela pessoa. Então, essa pergunta vem e muitas pessoas ficam na dúvida, até mesmo ficam sofrendo ali à toa, né? Porque muitas pessoas sofrem e simplesmente porque são feridas no ego e não simplesmente porque amam aquela pessoa ou porque sentem amor. E para esclarecer essa dúvida, vamos começar aqui com os conceitos básicos de amor e ego. Embora o conceito de amor tenha vários conceitos, não existe um conceito só definido, vamos falar aqui de vários conceitos. Por exemplo, um deles é a renúncia. É quando a pessoa diz, olha, meu amor por você é incondicional, sem esperar nada em troca. Isso poderia ser um conceito, principalmente nas religiões, né? Outro amor, por exemplo, aquele amor genuíno, aquele amor que é recíproco. Olha, eu te amo porque você me ama, porque você me demonstra, isso faz com que eu te ame mais, isso faz com que esse amor que eu sinto por você seja grande. Poderia ser outro amor, outro conceito de amor. E outro, o mais básico que eu acostumo dizer, é aquele que é um sentimento humano que faz com que a pessoa se entregue todos os dias para outra, através de doações, de atenção, de carinho, de cuidado, de proteção. Percebe que são vários conceitos? Só que o mais importante de tudo isso é que para que exista uma história de amor, é preciso que as pessoas passem por várias situações onde um demonstra ao outro o quanto eles se importam, o quanto ele se importa com aquela pessoa. Então, veja, é preciso que exista uma história, é preciso que exista vários acontecimentos que façam com que a pessoa demonstre aquilo que ela está sentindo, seja através de palavras e seja através de ações. Ou seja, é através de um tempo, de um processo. Não nasce do dia para a noite, não se constrói do dia para a noite. É um constante trabalho, sempre em dedicação. Porque geralmente a pessoa que tem amor por outra, ela se doa, se entrega, cuida, protege. Percebe? É algo que é sólido, é construído. Agora, sabendo disso, o que seria o ego? Bom, o ego ferido muitas vezes acontece porque a pessoa foi rejeitada, abandonada, minimizada, sei lá, na sua infância criaram nela um sentimento de rejeição. Então, essa pessoa vai crescendo ali com aquele ego ferido e ela precisa preencher esse vazio, essas lacunas, através de relacionamentos ou, sei lá, chamando atenção para que as pessoas vejam ela e assim bajulem ela. Percebe? O ego ferido sempre tem ali esse processo de alimentação através de é, poderia ser através de palavras bonitas, de elogios, principalmente qualquer elogio para essa pessoa que tem um ego ferido serve, porque ele precisa alimentar isso. Então o ego ferido é uma emoção muito forte, o amor é uma emoção também muito forte. Percebe? Porque os dois se entrelaçam e é difícil diferenciar. Isso acontece, pessoal, porque as pessoas hoje em dia não têm o hábito de se questionar, de se perguntar, olha, será que o que eu estou sentindo por essa pessoa é realmente algo sério? Será que eu me conheço o suficiente para saber se eu gosto daquela pessoa ou não? É porque hoje em dia muitas pessoas estão focadas tanto no superficial que acabam até mesmo se questionando, sabe? Se acabam até esquecendo de se conhecer. E é engraçado porque acabam conhecendo a vida de outra pessoa e desconhecendo a própria vida. Percebe por que acontece hoje em dia muitos relacionamentos vazios, baseados simplesmente na aparência, na alimentação do ego? Aí quando finaliza o relacionamento, a pessoa fica ali chorando ou se questionando por que essa pessoa me deixou, o que tem eu de errado, por que essa pessoa me abandonou, percebe? Porque simplesmente estavam ali alimentando o ego. Então é muito importante destacar isso, pessoal, para que exista um amor, um sentimento de amor, é preciso uma história, é preciso que a pessoa passe por várias situações onde um se demonstra ao outro o quanto ele se ama. Percebe?
Agora, o ego simplesmente vai precisar ali de elogios baratos, de elogios até mesmo de mentira, vão precisar ali, sei lá, de chamar atenção, de qualquer coisinha ali para alimentar esse ego. Então, isso aí é a grande diferença. Só que, como acabei de dizer, as pessoas não sabem diferenciar isso porque estão focadas simplesmente no superficial. Então, isso é muito importante, pessoal. Quando você esteja sofrendo por alguém, se questione. Até porque o ego, ele sempre está em busca de validação, de reconhecimento, de aceitação. Então, quando a pessoa é rejeitada, é normal, pessoal, o ego ficar ferido. Só que você não é apenas seu ego, você vai além. Então, quando você esteja sofrendo por alguém, se pergunte, olha, será que eu estava gostando o suficiente para sofrer por essa pessoa? Será que eu apenas não estava esperando uma projeção e eu estava gostando dessa pessoa pelo que eu esperasse que ela fosse e não pelo que ela era realmente? Percebe que você, ao se fazer essas perguntas, muitas respostas poderiam vir e aí você poderia encontrar essa resposta que tanto você vai precisar naquele sofrimento. Percebe? Então, quando você estiver sofrendo por alguém, se questione. Será que eu conhecia o suficiente para gostar de verdade? E isso me lembra de uma história de uma colega que estava me relatando que ela estava com um homem e aquele homem sempre estava ali, bajulando ela, enchendo ela de elogio, de detalhe, de presente, sempre estava ali alimentando o ego daquela mulher. Só que aquela mulher não sentia nada por ele, não sentia assim um sentimento de amor, de paixão, de atração. Simplesmente estava ali, todos os dias ela recebendo essas migalhas, né, de elogios. E aí ela alimentando o seu ego. Certo dia, aquele rapaz ele vai embora. O que acontece é que a mulher, quando ele percebe que ele vai embora, que não tem mais com frequência esses elogios, essas questões, ela fica um pouco chateada. Quando ela soube que ele foi embora porque arrumou outra parceira, ela ficou muito chateada. Até ela acha que ela sofreu. E ela me perguntou, olha, eu estou sofrendo por aquele rapaz justamente no momento que eu soube que ele estava com outra pessoa. Aí eu fiz a pergunta, mas você sente amor por ele? Não, é porque eu não sei, eu estou confundida. Isso é um caso, pessoal, muito comum de ego ferido. Perceba, a pessoa estava totalmente acostumada a receber elogios. Elogios, presente, detalhe por parte daquele homem. Quando esse homem vai embora e ele arruma outra mulher, o que acontece é que na cabeça dessa mulher que foi abandonada, rejeitada, ela se sentiu totalmente deixada de lado. Por quê? Porque o ego foi ferido. Ela, como eu falei, ela estava acostumada. Quando ela percebe que o outro rapaz vai embora com outra mulher, automaticamente ela se sentiu rejeitada, abandonada, minimizada. Enfim, é simplesmente um caso comum de ego ferido. Isso acontece muito hoje em dia. É um caso muito comum. A pessoa está ali conhecendo outra pessoa. E essa outra pessoa gosta dela, mas ela não gosta daquela pessoa. O que acontece é que ela constantemente está recebendo ali elogios, palavras bonitas, presentes, e ela se acostuma a isso. Quando essa pessoa para de prestar atenção, para de dar atenção, o que acontece é que essa outra pessoa fica chateada, agora sim se interessa. Por quê? Porque acabaram aqueles biscoitos emocionais. Percebe? Então, isso é muito comum hoje em dia. E acontece em muitos relacionamentos, até mesmo relacionamentos duradouros, principalmente de pessoas que são muito egocêntricas e que constantemente estão buscando validação. E as pessoas se acostumam tanto a isso que às vezes acaba demorando muito tempo estando juntos, e aí quando finaliza o relacionamento parece que entra em uma depressão porque sentia amor, porque sentia aquilo, mas na verdade era o ego ferido. Então, pessoal, é muito importante destacar isso. O ego ferido geralmente acontece porque a pessoa durante a infância, durante a sua etapa da adolescência, ela foi rejeitada, foi abandonada, fazendo com que ela constantemente busque essa validação, constantemente busque essa forma de alimentar essa autoestima com uma forma muito negativa. Então, assim, você precisa entender que se você está passando por esse momento, se questione, se pergunte. E se for possível, busque melhoria, busque você se superar, busque você entender que simplesmente você não é seu ego. E que existe uma coisa mais importante, que é parar de buscar essa validação para evitar uma futura ansiedade que possa te atrapalhar no teu dia a dia.